São Paulo garantido na final da Copinha com 2 gols de cavadinha já nos acréscimos, goleada da Atalanta, virada espetacular do Barcelona. Esses jogos e os principais que tiveram nessa terça-feira, dia 21 de janeiro, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos lá então, começando aqui pelo Campeonato Paulista, a partir do empate entre Novo Horizontino e Inter de Limeira. Empate em 1-1. O Novo Horizontino não começou bem o Campeonato Paulista, já tinha tropeçado recentemente e agora tropeça mais uma vez. A gente vê aqui que saiu vencendo, né? Gol do Renato, isso que teve um jogador expulso, o Ayrton. A gente vai conferir daqui a pouco, mas eu acredito que seja o Ayrton que surgiu no Cruzeiro, passou pelo Atlético Goianiense, tá? Daqui a pouco a gente confere. E tomou o gol de empate já na reta final da Inter de Limeira, gol marcado pelo Alexandro, assistência do JP Galvão. Enfim, vamos passar aqui pelas escalações. Olhando primeiro o Novo Horizontino, a gente recentemente aqui no canal, no último jogo do Novo Horizontino, já tinha passado pela escalação do Novo Horizontino. Não mudou muita coisa. O Ayrton entrou nesse time, que nem eu falei, é aquele que surgiu no Cruzeiro, passou pelo Atlético Goianiense, está aí no Novo Horizontino. Foi expulso logo no início do jogo, acabou atrapalhando um pouquinho os planos do Novo Horizontino. Mas a escalação é basicamente quase a mesma da que eu trouxe esses dias. Vai destacar o Rafael Donato, vindo do banco, zagueiro ex-Vila Nova, experiente também, né? O Igor Formiga e o Marlon, que no último jogo tinham sido titulares, dessa vez vieram do banco. Enfim. Do lado da Inter de Limeira, quem que tem de conhecido aqui, cara? Ninguém com muito destaque, tá bom? Quem fez o gol veio do banco, que foi o Alexandro. O JP Galvão, ele é lateral que era de alguma equipe grande, cara. Eu acho que era do Botafogo, se eu não me engano. Tá bom? O JP Galvão era lateral de alguma equipe grande, tá? Na Inter de Limeira. Tem o Rony Carrijo, que disputou o último Brasileirão pelo Juventude também. Esse Alexandro, eu não sei se é o atacante que era do Botafogo de Ribeirão Preto. Se for, é um excelente jogador. Tá bom? Então com esse empate 1-1 e tropeço mais um do Novo Horizontino. No Campeonato Baiano, Porto da Bahia e Atlético de Alagoinhas ficaram no 1-1. Na Copa São Paulo, classificação do São Paulo, classificação espetacular, 2-1. Eu assisti esse jogo, tá bom? O Criciúma fez um grande jogo, tá bom? O Criciúma deu muito mais trabalho do que eu imaginava e mostrou como é que chegou na semifinal, tendo eliminado o Botafogo, tendo eliminado a Ferroviária no confronto das quartas de final. E fez um grande jogo, tá bom? Tem grandes destaques. O Juan Vitor fez o gol. O Lira, meio campista, que chegava muito bem à frente também, tem muita qualidade, é um grande destaque. A linha de defesa do Criciúma foi muito bem. O goleiro é bom também, o Pedro. Mas aí, cara, na reta final do jogo tem um pênalti. O Rian Francisco dá uma cavadinha. E aí no último lance, outro pênalti, um pênalti indiscutível. O juiz não deu em campo, né? Porque realmente em questão de 5, 6 minutos você marcar 2 pênaltis para o São Paulo ficaria meio estranho, mas o fato é que o primeiro eu não me lembro como é que foi direito, tá? Mas o segundo foi muito claro, o jogador do Criciúma chuta o rosto do jogador do São Paulo, cara. Então, muito pênalti, tá bom? E aí o Rian Francisco vai lá e dá outra cavadinha, cara. Cara, eu assistindo não teria coragem de fazer isso. O cara jogando teve essa coragem. Imagina, a primeira cavadinha principalmente, cara. 44 do segundo tempo, o time perdendo, sendo eliminado pelo Criciúma, semifinal. Você dá uma cavadinha. Se ele perde essa cavadinha e o Pedro defende, o Rian Francisco tava queimado pro resto da história dele, vinculado ao São Paulo, cara. Mas não, ele fez o gol e depois deu outra cavadinha, de novo fazendo gol. Então o Rian Francisco, uma coragem realmente bem acima da média, tá bom? Ele acabou que levou mais um cartão amarelo, então ele tá suspenso da final. Então o São Paulo vai sem o seu principal artilheiro e artilheiro da Copinha para essa final, que vai ser ou contra o Corinthians ou contra o Grêmio. Vai ser decidido hoje, tá bom? Tem esse jogo. Na Copa do Nordeste, o CSA venceu por 2-1 do Confiança. 2 gols do Igor Bahia e o gol de confiança marcado pelo Rodriguinho. Na Champions, o Mônaco venceu por 1-0 do Aston Villa, gol marcado no início do jogo pelo Singo, tá bom? A Atalanta goleou 5-0, eu comentei recentemente aqui, o Reteg voltou, né, cara? E já voltou metendo gol. Aqui, ó.
Reteg fez gol, aí o Pasalic fez gol, o De Ketelaere fez gol, o Lookman fez gol, e o Brescianini, que tinha feito um gol recentemente contra a Lazio, no empate 1-1, fez também, vindo do banco, né? Enfim, 5-0 Atalanta. Stuttgart 3-1 para cima do Slovan Bratislava. O Leveling fez 2-0, o jogador que já hoje é de seleção alemã, recentemente tinha sido convocado. O Metsuko fez gol do Slovan Bratislava e o Rieder, suíço, na reta final fez o gol que fechou o placar nesse 3-1. Aí agora a gente vai para a vitória do PSV, 3-2 contra o Estrela Vermelha na Sérvia. O Estrela Vermelha que no último jogo da Champions, no último ou no penúltimo? Eu acho que foi no último. Tinha metido 5 no Stuttgart, cara. E agora perdeu em casa pro PSV. O De Jong fez os 2 primeiros gols, o centroavante ex-Sevilha e ex-Barcelona. O Flamengo, o Flamengo fez o 3-0. Aí o Flamengo no início do segundo tempo é expulso. O Ndiaye e o Giga fazem 2 gols em um espaço-tempo bem curto. E coloca o Estrela Vermelha no jogo, mas que não conseguiu empatar. O Liverpool, mais uma vitória, é líder da Premier League e é líder da Champions também. É realmente uma temporada espetacular. Nessa primeira temporada do Arne Slot, a gente já sabia que esse time do Liverpool era bom, tinha bons jogadores, o Salah, principalmente, nesse meio pra frente, mas muito acima do esperado. Tanto é que o Salah hoje é forte candidato a melhor jogador do mundo. Bola de ouro e tal, se manter esse ritmo que ele tá jogando. Então, é uma temporada muito acima do esperado do Liverpool, tá bom? E um grande destaque que em relação à temporada passada, o Liverpool sempre tinha jogos com muitos gols, tá bom? Sempre fazia muitos gols, mas sempre sofria muito. E essa é a grande diferença desse time do Arne Slot, é uma equipe que continua fazendo gols, às vezes até menos do que em relação à temporada passada, mas a parte defensiva melhorou muito. Se eu não me engano, em 7 jogos na Champions, o Liverpool sofreu só 2 gols, entendeu? Então, é realmente uma defesa. 2 ou 3 com esse que sofreu, não tenho convicção. Mas é uma defesa que melhorou muito. Esse é o principal ponto do Liverpool. O Salah fez gol, que nem eu falei, um dos melhores jogadores do mundo no momento. O Mandi foi expulso, o Jonathan David, mesmo com a menos, empatou para o Lille. E logo depois o Elliott fez o 2-1 que garantiu a vitória do Liverpool. Contra o Lille, que faz uma grande Champions, por sinal. Venceu do Real Madrid, já nessa edição, né? Clube Bruges Juventus 0-0. Tá bom, sem muito destaque. A Juventus era a favorita, não conseguiu transformar isso no resultado. O Borussia saiu vencendo com o gol do Guirassy, né? E no segundo tempo, em 2 minutos, tomou 2 gols. O da Liga e do Samuel Ling Jr., ex-Juventus. Então, 2 minutos tomou a virada. Esse Borussia tem cada proeza que é impressionante. Só com o Borussia que essas coisas acontecem. Toma 4 do Holstein Kiel. Aí ele perde tomando 2 gols em 1 minuto do Bolonha. O Borussia é de extremos, o Borussia mesmo. Depois, Atlético de Madrid 2-1 contra o Leverkusen. O Atlético teve um jogador expulso no primeiro tempo, aqui o Pablo Barrios, volante da seleção espanhola, jovem promessa. Tomou gol no reta final do primeiro tempo do Hincapié. Na retomada do segundo tempo, o Álvares empata. O próprio Hincapié é expulso nessa reta final do jogo e já nos 90 o Álvares faz mais um e decide para o Atlético de Madrid. O Álvares, que ele era coadjuvante, era a reserva do Haaland no Manchester City e escolhe ir para um time que tecnicamente é pior, que é o Atlético de Madrid, mas uma equipe que ele seria protagonista. Muito parecido com o que o Neymar fez. A diferença é que o Neymar já era titular no Barcelona, já era protagonista, mas não tinha como comparar com o Messi. E o Álvares no Manchester City também nunca quis tirar a posição do Haaland, no máximo de vez em quando os dois jogarem juntos. Então foi uma escolha dele descer para um time que não está no patamar do City, por mais que o City tenha passado por um momento muito ruim, mas entre Manchester City e Atlético de Madrid é meio claro que o City, rendendo tudo que pode, é muito mais time. Então ele vai para uma equipe pior, não que o Atlético seja ruim, mas é porque o City realmente, jogando tudo que sabe, é a melhor equipe do mundo. Então ele vai para o Atlético para ele ser protagonista. E nesse jogo conseguiu fazer exatamente isso. O jogo do Barcelona é um jogo completamente maluco, cara. 5-4 com o Rafinha fazendo gol no último lance. Outro que, junto com o Salah, são os dois melhores jogadores do mundo. Logo no início do jogo, o Pavlidis faz um gol no cruzamento do Álvaro Carreras, que fez um excelente jogo, por sinal. O Barcelona meteu 5 gols, mas o Carreras marcou bem o Yamal na maioria dos momentos. O Lewandowski empata, depois tem outro gol do Pavlidis. Esse daqui foi uma falha bizarra do Chesney, né? Do Chesney com o Balde, e aí sem goleiro ele completa. Aí ele faz mais um de pênalti. No segundo tempo o Rafinha desconta.
E aí tem um gol contra do Ronald Araújo. Aí o Lewandowski faz mais um de pênalti. E um cruzamento do Pedro e um escanteio curto. Eric Garcia, que tinha vindo do banco, faz gol de cabeça. E no último lance, um lance que o Benfica tava com um escanteio na parte ofensiva do campo, é lógico. E teve um possível pênalti, que realmente não foi. E aí no contra-ataque o Rafinha faz aquela típica jogada. Mencionaram lá o Neymar, mencionaram lá alguns outros jogadores, mas é a típica jogada do Mbappé. Só que, lógico, o Mbappé usando a perna direita, o Rafinha usando a perna esquerda. Você vai cortando pro meio, na hora que você ameaça a chapada, você vira o pé. E aí você nem tira tanto do goleiro, mas quebra a coluna dele, entendeu? E essa é uma jogada típica do Mbappé, principalmente no PSG, no Real Madrid. Ainda não fez tanto esse tipo de jogada. Mas no PSG isso ficou muito marcante. Fez várias e várias vezes. Essa jogada que ele vai cortando pro meio e vira o pé chutando contra o pé do goleiro. Tá bom? O Rafinha fez isso e decidiu. Mais um jogo pro Barcelona. Rafinha que. Cara, pra mim tudo vai definir quem vai ganhar a Champions. Se for o Barcelona, pra mim indiscutível, o Rafinha é o melhor jogador do mundo. Se for o Liverpool, pra mim indiscutível, o Salah é o melhor jogador do mundo. Se não for nenhum dos dois, aí temos uma dúvida. Mas se um desses dois casos acontecerem, o melhor do mundo pra mim fica nítido, tá bom? Se manterem o que estão jogando. E aí a gente vai pro último jogo daqui, que foi o empate em 3-3 entre Galatasaray e Dinamo de Kiev, tropeço do Galatasaray. Que o time do Galatasaray é bizarro, tá bom? E o Galatasaray é incrível, porque assim, sempre teve bons jogadores, tá bom? Por mais que jogue o Campeonato Turco, em Champions nunca consegue chegar muito longe, sempre tem jogadores de altíssimo nível. Já chegou a ter o Snyder, já chegou a ter o Drogba, o Icardi, querendo ou não, era um cara que era principal jogador da Inter de Milão, vai pro PSG, não rende tudo que pode, já tava no Galatasaray. O Osimhen, todo mundo queria, tá no Galatasaray. O Batshuayi, até outro dia, eu acho que ele foi pro Fenerbahçe agora, né? Ou tá no Galatasaray, daqui a pouco a gente confere aqui também. Que é um cara que também teria muito mercado. O Gabriel Sara saiu do Norwich pro Galatasaray. O Mertens. A gente vai passar pela escalação. Enfim, o Davinson Sanches, zagueiro ex-Tottenham, faz 1-0. O Bardak, em um chute de fora da área, faz o 2-0, zagueiro da seleção turca. Toma um gol na reta final do primeiro tempo do Vanat. No segundo tempo, o Osimhen, que eu falei, faz o 3-1. E aí, dois gols do Yarmolenko, que é muito bom jogador, ex-West Ham, ex-Borussia Dortmund. É o cara mais conhecido desse time do Dinamo de Kiev. Os dois gols de cabeça, se eu não me engano. O segundo foi, o primeiro eu acho que também, do Yarmolenko. Tá bom? Olha a escalação do Galatasaray, só pra gente fechar aqui. O Muslera, goleiro de nível seleção uruguaia por muito tempo. Mas eu acho que ele falhou no primeiro gol, se eu não me engano. Que ele foi sair, saiu meio mal, o jogador do Dinamo de Kiev já domina tirando dele. Tá bom? O Jacob, se eu não me engano, jogava no futebol francês. Bardak, zagueiro de seleção turca. Davidson Sanchez, zagueiro de seleção colombiana. Lucas Torreira, ex-Arsenal, muito bom volante. Quem é esse daqui, cara? Cthulhu. Aí inventaram esse cara. O Ayan também. Putz, nunca ouvi falar desses caras. Deve ser os turcos aleatórios. Aí o Mertens, ex-Napoli, ídolo da Napoli. Akigun, outro turco. O Yilmaz, mas aí sim é um turco de destaque, né? Seleção turca, fez uma grande Eurocopa, jogando como falso 9 aqui pelas pontas. E o Osimhen, mais à frente, ex-Napoli, que todo mundo queria e tá no Galatasaray. Entraram ainda Demir, deve ser um turco aleatório. E Elert, outro turco. O Batshuayi, que nem eu falei, tá aí no Galatasaray. Também. O Demirbay também, ex-Bayer Leverkusen, muito bom meio-campista. Que mais? O Gabriel Sara, o brasileiro, ex-Norwich, ex-São Paulo. E o Icardi também, ex-Inter de Milão. O Galatasaray tem o Osimhen, o Icardi e o Batshuayi. Não tem nem como usar três centroavantes ao mesmo tempo. É um elenco que chega a ser bizarro, tanto de jogador, principalmente nessa posição de centroavante, que tem. E ainda tem o Demirbay no banco, cara. Então é um Galatasaray que realmente conseguiu montar um elenco muito forte, mas nunca chega muito competitivo nas competições europeias. E tem time pra isso. Enfim, do lado do Dinamo de Kiev era mais o Yarmolenko mesmo, que veio do banco, cara. Como é que o Yarmolenko é reserva desse time? Cara, reserva do Kabaev, Vanat, Voloshin, meu Deus. Tudo bem que eu não acompanho o futebol ucraniano, mas o Yarmolenko, futebol por futebol, é titular fácil e melhor jogador desse time do Dinamo de Kiev. Enfim, com esse empate em 3-3 nesse jogo único de Liga Europa.
tá bom? Então deu para passar por todos esses jogos, esses principais jogos que tiveram nessa terça-feira. Hoje, nessa quarta, vão ter muitíssimos jogos. Vai ter Champions, vai ter Liga Europa, vai ter Campeonato Paulista, tem Santos e Palmeiras. Campeonato Gaúcho começa hoje também. Copinha, que nem eu falei, Corinthians e Grêmio. Então tem muitos jogos e por isso é a importância de você se inscrever e ativar o sininho. Que aí amanhã eu faço esse mesmo vídeo, só que de acordo com os jogos de hoje. Tá bom? Então se você gosta desse molde de vídeos aqui do canal, se inscreve e ativa o sininho para o YouTube sempre te mandar os novos vídeos. Foi esse o vídeo, valeu e falou!